prejudica a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aquele que as comete. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só inflação à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, as pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequências são para ele uma advertência de que fez mal. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgosto. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. Confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também diz: eu perdi minha vida, mas da mesma forma que, para o obreiro, o sol se ergue no dia seguinte, e uma nova jornada começa permitindo-lhe perdi, reparar o tempo perdido. Para ele também. Depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado de suas boas resoluções para o futuro. Então, vou falar só um pouquinho, viu? Porque sou ruim de falar. Com o nosso, com o nosso reencarne, a gente vem com os débitos, né? Do passado, do nosso reencarne. Aí a gente. Ai, não sei falar muito, gente do céu. Aí, o que que acontece? Peraí, deixa eu lembrar o que eu estudei aqui. A gente tem que vem com muitos débitos e muitos ensinamentos também, né? Para aproveitar as oportunidades que a gente tem aqui na Terra. Mas como a gente muitos não têm a oportunidade do ensinamento, né? Do que precisa ser. Aí vem o arrependimento do que a gente deixou de fazer, as consequências, né, do que a gente fez de mal aqui na Terra, né? Aí a gente fica com arrependimento, que a gente poderia ter feito melhor, mas Deus sempre está nos olhando por isso. Ai, fala aí, Edmilson, eu não sei falar muito, não. Por favor. Fica rindo não, viu, Luiz Felipe? Faz favor. Hernani, foi ótima a sua explicação. Tô rindo é do seu Foi jeitinho. nada. Seu jeitinho é engraçado. Não tô rindo da sua explicação de maneira nenhuma. Pai, tem que ligar o microfone. Bom, vamos lá no iniciozinho do artigo 5º, quando fala que a lei humana alcança certas faltas e as pune. Nós vamos buscar uma certa diferenciação
porque a lei humana, eu vou pegar no caso de homicídio. Nós vamos pegar aqui o Código Penal, fala matar, pena de 1 a tantos anos. Quando nós olhamos o que se chama de Sagradas Escrituras, ou a transcrição da lei mosaica para nós, lá diz que não matarás. Olhem a diferença que existe nesses dois sentidos. A lei humana já prevê o acontecimento. A lei, vamos dizer, a lei divina, ela tenta evitar que esse acontecimento venha a ser concretizado. Então, nós vamos ver que é uma situação em que nós vamos buscar que a orientação dada pela lei, que nós chamamos de lei divina, ela é muito mais complexa. Por quê? Porque se nenhum de nós tem o dom de dar vida, nós temos o dom de tirar vidas. Então, são essas duas situações que são colocadas logo no comecinho aqui, quando fala das causas atuais das aflições. E nós vamos ver também que as causas atuais são de duas origens. A primeira delas, nós vamos buscar na vida atual. Se ali não encontrarmos a resposta, nós só temos um lugar a buscar, que é em vidas passadas. Mas nós também devemos nos lembrar que Deus nos presenteou com o esquecimento. Por que Deus fez isso? A sua sabedoria é tamanha que nós, em vidas passadas, com certeza não fomos nada parecidos com Madre Teresa de Calcutá. Tivemos, vamos dizer assim, ações extremamente reprováveis. E estamos, né, navegando no mar das reencarnações, buscando ressarcir esses erros. E é nessa, vamos falar assim, nessa navegação constante, porque nós ainda estamos no estágio de imperfeição muito grande, que faz com que cada vez mais nós tenhamos que estar buscando soluções para as nossas imperfeições. É difícil, gente, muito difícil. Vocês querem ver uma coisa? E eu tenho certeza, hoje aqui temos um número maior de pessoas, né? Então, nós vamos ver aqui de todos os participantes de hoje, nenhum de nós, mas eu vou me excluir, eu acho que nenhum de vocês tem vaidade. São pessoas já extremamente avançados nesse ponto e a vaidade não está, vamos, dentro do programa de vida de vocês. Ou estou errado? Não, com Ninguém certeza, fala nada, quer dizer que todo mundo consente. São todos livres do germen da vaidade, com né? certeza não. Nós vamos ver É, com então o certeza seguinte: não. por que isso, gente? Porque nós ainda vamos ter que vamos remar muito nesse mar para ir nos despojando da vaidade. Porque a vaidade ela tem um determinado ponto que ela é sadia e tem um ponto que ela é doentia. Quando eu digo que ela é sadia, é aquela vaidade que nos permite mantermos a nossa vida com, vamos dizer, com higiene, né? Com condições de vida que nos permitem socializar próximo às pessoas. E quando ela é doentia? Quando ela vira narcisismo, ou seja, a pessoa começa a se achar mais bonito do que outros, mais inteligente do que outros, mais rico do que outros, e vai por aí afora sempre pensando ser mais do que as outras pessoas. Então, a doutrina espírita vem nos ensinar que a vaidade
ela precisa ser combatida constantemente. Vocês se lembram, e todos aí, eu acho que quase todos, quem não tiver, depois me fala, foi presenteado com aquele quadro do professor Wagner. E vocês se lembram do quadro que fala o espelho? Não. É uma mulher, né? Uma mulher bonita de um lado, mas que a alma dela é feia do outro. Exatamente, exatamente. Ali é o retrato do que é a vaidade. Ela está se olhando no espelho Se achando porque linda. ela se julga bonita, mas o reflexo verdadeiro é aquele que aparece. Então, eu falei na vaidade, mas eu poderia falar do egoísmo, poderia falar de tantas outras coisas que nos levam a essa imperfeição tão difícil de ser corrigida. Vocês querem ver uma coisa? A não aceitação. Essa não aceitação é uma coisa muito difícil. É onde a gente vê falar no choque de gerações, né? Onde as pessoas que já viveram um pouco mais querem aconselhar aqueles que ainda estão no estágio primário da vida e sempre são considerados ultrapassados, fora de moda e vai por aí afora. Ao passo que a experiência de vida faz com que as pessoas possam fazer com que aqueles que estão sendo orientados venham a sofrer menos. E o que que acontece? A grande maioria vou repetir, se acha um pouco mais do que é. Na verdade, se acha muito mais do que é. Então, nós precisamos aprender pouco a pouco, e isso é uma coisa que vai levar tempo e às vezes até algumas reencarnações, para que esse sofrimento que se causa aos outros por essa vaidade, ele venha a ser diminuído. Sobre esse pedacinho, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, complementar alguma coisa? Eu só ia falar que hoje, além de tudo, ainda existe uma dificuldade, que a tecnologia é muito boa, mas ela também traz seus malefícios, né? Igual, por exemplo, a exposição que traz praticamente duas vidas, né? Uma que a pessoa expõe e uma que ela realmente vive. Então, acho que nessa geração é ainda mais difícil sair fora de algumas imperfeições, né? Igual você falou da vaidade, a gente vê pessoas que se mostram uma coisa, mas a gente sabe que no fundo é outra. Isso hoje é uma constante. O celular hoje permite com que as pessoas se apresentem com uma fantasia que só existe para ela. E ela vende isso para o mundo inteiro. E muitos acabam acreditando. Então, nós precisamos ver e deveríamos buscar ter um filtro para 100% das coisas que são colocadas na internet. 100%. A internet hoje é campo de deglade, onde as religiões, na verdade, as pessoas que se dizem membros de religiões, ficam a se degladiar, um querendo ser mais que o outro, um querendo que o seu Deus seja mais completo do que o outro. Alguns não entendi. Acho que é só som de fundo, pai. Uhum. Então, o celular é uma invenção fantástica, mas extremamente mal usada. Tanto quanto o carro, né? Vocês olhem que o carro foi feito para separar distâncias, unir pessoas e o número de pessoas que mau uso fazem desses veículos é imenso.
São centenas de milhares de mortes todos os meses pelo mau uso de uma coisa que deveria ser boa. Então, e nisso a gente poderia citar diversas situações que acontecem no nosso dia a dia, onde as pessoas, ao invés de, vamos falar, conviverem, elas ficam se fazendo o telemarketing para algumas situações, na verdade, quase todas, né? Então, é difícil hoje a gente ver um grupinho de 5, 6 pessoas a conversar sem que uma delas ou mais de uma esteja com o telefone ligado, né? Vamos falar assim, desfocando a conversa. Então, isso vai levar tempo, porque isso agora é um vício, e vício só melhora com cultura, e cultura é uma coisa que nós estamos, vamos dizer assim, sedentos, né? Mas ele pode ser usado também pelo lado do bem, todo mundo convidar mais gente para estar aqui toda semana. Ah, não, eu disse, é uma invenção fantástica, fantástica. Um médico pode estar lá nos Estados Unidos e fazer uma cirurgia via robô aqui na Santa Casa de Passos. Olhem a grandeza dessa invenção. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa de dentro do presídio pode ordenar a morte de alguém. Então, é a mesma invenção, o mesmo celular e com, vamos falar assim, com finalidades totalmente diferentes. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Arcinho. Quem tiver, fala. Aqui ao final, fala, por exemplo, algumas vezes a experiência vem um pouco tarde. A experiência que vem a dizer aqui é a experiência de vida. Experiência de vida, onde a pessoa, ao longo da jornada terrena, já teve um aprendizado bem grande para esta encarnação. Isso lhe permite ver que ele perdeu muito tempo dentro da jornada que ele hoje empreende aqui no planeta. Por quê? Porque fez com que uma parte dessa etapa não fosse bem usada. Gente, há um texto aqui que uma hora eu quero pegar que fala que o homem na Terra, ele deve viver como o homem do seu tempo. O homem do seu tempo. Então, nós vamos dizer o seguinte: só dar uma olhada aqui, nós vamos ver que cada um aqui tem uma idade diferente da outra. Então, nós não podemos querer que tem 19, 20 anos esteja a levar uma vida de quem tem 60, 70. Então, é preciso saber naquela época. Então, eu tenho 20 anos, eu tenho o direito de errar? Talvez sim. Na minha opinião, talvez não. Por quê? Porque as condições de aprendizado hoje são tão grandes, inclusive com o celular, né, que as oportunidades nos levam a acertar mais do que errar. E nós estamos vendo, né, que nós estamos convivendo com uma geração que não está nem um pouquinho satisfeita consigo mesmo. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque nós estamos a ver no centro cada vez mais jovens com uma ansiedade muito grande, muito grande. E a ansiedade nada mais é do que o medo do futuro. Então, eles estão projetando para si um futuro não muito virtuoso. Então é preciso também ver que isso não é caretice de alguém que já está com quase 70, mas uma visão de quem já viveu bastante e está vendo que muitos estão perdendo um tempo precioso, precioso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ô, Edmilson, nesse parágrafo aí, ó, que fala,
eu acho que é o penúltimo parágrafo. Mas da mesma forma que o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador. Então, a pergunta é: o que representa esse sol aí da nova vida? Isso aí É a reencarnação? podemos entender de duas maneiras, né? A reencarnação é uma possibilidade que nos é apresentada sempre, mas também a gente pode colocar que no estágio terreno que nós estamos vivendo, que o dia seguinte, né, literalmente o dia seguinte, nos permite fazer com que alguma coisa de errada do dia anterior possa ser corrigida e seguir a jornada. Quando Sim. fala da oportunidade da reencarnação, ela é de uma grandeza que não tem tamanho. Vocês já imaginaram, né, se não tivesse a reencarnação? É. Nós aqui estamos pensando em nos prepararmos para chegar do outro lado e termos condições, ao menos, de apresentar alguns bônus hora. Nós estamos nos preparando para que, numa nova jornada, numa nova reencarnação, nós estejamos em melhores condições para fazer da nova jornada uma corrigenda muito grande. Então, se esse fato não é verdade, nós não teremos reencarnação, nós estamos perdendo um tempo muito grande. Nós deveríamos estar todos aproveitando de maneira a, vamos falar assim, ficarmos como grandes nabados, né? Ou tá na praia, tá na cachaçada e vai por aí afora. Nós temos que pensar que a reencarnação é um processo tão correto, tão bom, que ele permite a todos, todos, aos espíritos mais evoluídos, aos espíritos menos evoluídos, uma oportunidade nova para continuarem a jornada. Até os que erraram gravemente, né? Os Com que mais certeza, erraram. Deus é soberanamente bom e justo. É. Eu Uhum. já citei algumas vezes lá no centro o exemplo do Hitler, né? O Hitler e teve outros na história que fizeram barbaridades muito maiores do que o Hitler. Mas a história o condena de uma maneira veemente, né? E nós vamos ver que a ele é imputado 6 milhões de mortes. Vocês já pensaram se ele tivesse que responder a cada uma, a cada uma em uma vida? Ele teria que ter 6 milhões de reencarnações seguidas. Eu, eu tenho uma concepção de que Deus é tão bom e tão justo que ele pode permitir que o Hitler venha a esse orbe terrestre como um grande cientista, descobrir uma vacina para uma doença que pode matar milhões, descobrir um remédio que possa curar centenas e milhares de vidas, enfim, vai oportunizar a ele as condições de fazer um resgate, vamos falar assim, em massa, porque em massa foi o débito dele. Não tem aquela história que ele vai ficar 1000 anos em Plutão? Olha, tem tanta história, não é história, não. Tem tanta história que são contadas que fazem com que pareça que Deus é um carrasco e não bom e justo, né? Alguém falou alguma coisa? Marlene está com o áudio ligado. Então é isso, gente. Nós temos que pensar que a grandeza da bondade de Deus é uma coisa fantástica. Fantástica. Ela é educativa e misericordiosa, né? Sempre, sempre. É por isso que eu tenho um certo horror quando alguns espíritas, principalmente dirigentes espíritas, falam que nós estamos num planeta de provas e expiações. Parece que nós estamos condenados, parece que nós estamos numa prisão aonde não nos resta outra coisa a não ser tentar fugir. Eu já vejo que nós estamos no educandário. É.
Por isso que eu falei É, cativo. Edileuzo, mas e oi. se tiver alguma pessoa ali que estiver quase na hora de vir, né, na sua reencarnação e não quiser vir, o que acontece com a pessoa? Se ela não quiser vir, E entrar na máquina do esquecimento e vir. eu vou contar um casinho rapidinho, que nós já estamos quase encerrando o tempo, de uma pessoa que teve uma gestação de duas crianças. Uma nasceu totalmente disforme, mas nasceu viva. A outra, que era perfeita, ela desencarnou no parto. Bom, passado algum tempo, veio uma mensagem mediúnica explicando o porquê daquilo. O espírito que faleceu no parto, ele estava junto durante toda a gestação para aquele espírito que tinha aqueles problemas de disformidade não fracassasse na última hora. Então ele veio junto como, vamos dizer assim, como uma segurança para aquele outro, que veio e viveu 32 anos. 32 anos. Então é isso, né? Tem espíritos que, às vezes, né, nós precisamos entender de uma forma um pouco mais ampla. O nosso julgamento, por vezes, ele é muito pequeno. Até o julgamento dos homens com referência aos crimes terrenos, nós podemos dizer que geralmente eles acontecem algum tempo depois, para que aquela emoção do momento não esteja a influenciar de uma forma errada um julgamento justo. Então a gente precisa pensar muito nisso, muito. Gente, nós estamos quase na hora, então eu vou pedir quem hoje? Pode ser a Nayara, para fazer a fluidificação da água. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, neste instante queremos te agradecer por mais um dia de aprendizado, mais um dia na sua presença. Que o Senhor abençoe todos os lares dos presentes aqui. Abençoe o nosso trabalho, a nossa semana, que seja uma semana abençoada. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e os anjos, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, o mantra de toda semana, né? Quarta-feira, as pessoas aportam ao centro as dezenas e todos eles vão em busca de uma esperança para os seus problemas. Nós tivemos a sorte de sermos escolhidos para estar lá e dar a eles essa esperança. Então vamos juntos, coloquem no grupo, chamem as pessoas, os trabalhadores, que deixem de lado os mimimis, né? Que deixem de lado o não querer, o não acho, e se coloque como um servidor, né? E que nós possamos atender a todos eles que lá estiverem. Então, a Hernani fez coisa, vamos pedir quem aqui? Nayara. Tem um nome esquisito ali, Redmi Note 8. Eu acho que é o Israel que está meio escondido ali atrás. Mas pode ser a Daniele É, eu Belucci. estava me chamando de Zé Pilintra, aí eu peguei, Aí, tirei e ó. coloquei esse, Mas não muda muito, não, né? né? Eu vou pedir a Daniele e depois, gente, veja aí da turma do Evangelho, quem ainda não tem o livro do professor Wagner, e me comunique. Viu? Quem vai fazer o próximo evangelho? Quem se habilita? A Nayara levantou o dedo, ó. Ô, Dani, pode ser você também, se você tiver disponibilidade. Topa? Topo, claro. Pode ser? Pode. Que ótimo, muito bom.
Vou Por livre anotar e seu nome aqui, espontânea, depois eu ponho no grupo, tá? Tá por bem. livre e espontânea pressão. É, tem disso também, né, Dani? Mas é bom. Vai no minutos. susto. 2 minutos. Finaliza, Bruno. Senhor Jesus, nós gostaríamos de te agradecer por mais esta semana, por mais este encontro, por estarmos ampliando o nosso grupo. E pedir que abençoe todos nós, todos aqueles desencarnados que estão aqui com a gente, e que cada um leve essa mensagem para mais um, e este mais um para mais um, e que a gente faça uma corrente do bem. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa Seja vontade, feito nós vamos assim na terra na como no terra. céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois a ti pertence o reino, o poder e a glória, para toda a eternidade. Sim, seja. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja, um abraço a todos, boa semana, um beijo no coração. Até mais. Até quarta, pessoal. Fiquem com Deus. Deus Tchau.